Olá! Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu trouxe um presente para vocês, que é um amigo do fundo do meu coração, por muitos e muitos e muitos anos. Eu tenho uma admiração enorme por essa pessoa que está lançando um livro que eu tive a honra de conhecer nos seus originais, o que me deixou muito feliz, e hoje ele surge como um objeto concreto, mas aqui tem muita vida, tem muito amor, tem muita partilha, tem muito tudo o que uma pessoa do nível humano do Birajara Vasconcelos Morte tem para nos mostrar. Olá, Birajara, tudo bem? Olá, Sueli. Você é extremamente gentil. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todo o público telespectador, Sim. Dizer do privilégio de estar convidado pela Sueli para participar desse programa. E, objetivamente, esse livro, na verdade, ele consta da minha mente há muitíssimos anos. Porque até aquela história, né? Minha esposa e eu, a Dona Maria Doroteia, temos 4 filhos, né? Eu plantei um pomar, vários pinheiros, e faltava o livro. Sim! E 4 filhos? 4 filhos maravilhosos. Então, quando eu fiz 60 anos de idade, isso faz muito tempo, eu voltei de 13 Tilhas e comecei a escrever um capítulo, é o primeiro capítulo desse livro, que é com o título do 60 aos 6. Né? Então, me joguei mentalmente, imaginariamente, numa idade de 6 anos, que eu lembrava detalhes, Sim. E escrevi isso aí. Então, é mais ou menos a idade que a gente se lembra das primeiras memórias, né? Então, isso aí começou no ano 2000. Eu fui escrevendo, fui largando no computador, depois eu escrevi um artigo que é o segundo, muito interessante, que é a minha memória mais remota, Sim. Que é o nascimento do meu irmão, que a nossa diferença é 3 anos e meio. Então eu tinha 3 anos e meio quando ele nasceu, e eu lembro até hoje no detalhe. Sim. Então a minha memória fotográfica me ajuda a fazer os textos e poder reproduzi-los da melhor maneira que eu possa. Você escreve quando, a que horas? Qual é o teu método? Eu sou um indisciplinado. Eu escrevo a hora que me dá na telha, às vezes eu escrevo, sento no computador, escrevo 3, 4, outras vezes passa 2 semanas, nem penso. Então Sim. As coisas vão indo, né? Eu vou deixando, e fui muito até negligente com o livro durante esse período. Você vê, 2000 para 2019, são 19 anos, né? Sim. Ele ficou sendo registrado, porque todos os meus artigos ou os meus relatos, eles têm data e até hora às vezes. Sim. Eu faço muito isso para poder me reportar. Então, a partir daí, eu fui fazendo até que eu realmente depois queria imprimir o livro, mas faltava dinheiro para fazer esse extra, não quis. Sim. Aí, então, depois que tive condições de fazer, mandei imprimir, e já estou na metade do segundo. Né? E agora eu estou sendo mais ágil um pouco, porque o tempo urge, né? Pode não dar tempo. Mas o Birajara, pelo que eu te conheço, e a gente se conhece há tantos anos, e a gente já viveu tanta coisa juntos, né? Se eu te conheço bem, independente desses textos aqui que você reuniu num livro, tem outros textos que tu escreveu incansavelmente. Eu tenho lá em casa cartões escritos por ti que são preciosidades, né? Renova a tua bondade. São preciosidades, são peças literárias, né? E o bom gosto que a gente percebe assim, no que a gente lê, é uma bibliografia preciosa. Então, sempre que a gente lê alguma coisa que tu escreve, tem alguma referência
a algum escritor, a algum pensador, é muito bonito, e isso a gente pode perceber aqui também, Isso né? tem aí. Alguns até repetidos por causa do contexto. Claro, claro, Né? claro. Mas você está falando isso e eu estava me lembrando que os meus textos que estão aí são todos verdadeiros. Claro. Tudo são reais, não existe ficção, não existe imaginação, nada. Sim. E eu procurei, e registro isso na contracapa do livro, e eu só botei coisas que foram boas e positivas para mim, ou jocosas, ou vamos dizer que possam atrair o leitor para algum interesse, etc., sim. esse tipo de coisa. Mas eu não botei nenhum registro das minhas dificuldades, dos meus empecilhos, perrengues da vida, durante né? a vida, porque eu achei que essas pessoas, que eu só teria que citar nomes e não vou fazê-lo, eu entendo elas mais como mestres do que como críticos, porque eles me ensinaram e me fizeram aprender novas alternativas, novos critérios e crescer e ir em frente. Às vezes com dor no coração, não é, Birajara? Sem dúvida. Mas assim, a vida da gente... Mas o perdão hoje já mora no meu coração. Claro. O Birajara, qual é o papel... A Doroteia, eu amo, você sabe disso. Doroteia... Maria Doroteia Dexcamorch. Minha amiga de tantos anos também, evidente. Mas qual é o papel dela nisso tudo aqui? Olha, tem o teu grande amor, eu sei. Sem dúvida. Tem uma referência sobre isso muito significativa para mim, mas a Doroteia é uma parceira incondicional, permanentemente, em qualquer circunstância. Então, ela, por exemplo, me inspirou a escrever certas coisas. Eu tenho nesse segundo livro, eu tenho vários poemas que eu fiz para ela, mas que não consta aí, no futuro eu vou publicar. Sim. Que a gente faz outro programa. E Memórias Esparsas, por exemplo, foi um nome que eu falei Memórias sugeriu. E ela que me sugeriu Esparsas, então ela contribuiu. Sim. Depois, outra coisa que ela contribui significativamente é a revisão dos meus textos, porque eu sou semi-analfabeto e ela é boa em português. Ela é boa em português. Sabe que do ponto de vista técnico, sou. O Domingos escreve bem, mas ele é tão descuidado que ele come letras, às vezes fica sem sentido, então eu reviso. Mas isso é eu comum. Reviso as coisas, né? Reviso as coisas. É que vocês são muito técnicos também, né? Até um certo ponto, além depende de do foco. Humanistas, né? Além de grandes humanistas, vocês são muito técnicos. Mas eu só imagino o que tem da Doroteia aqui. Porque ela é uma mulher intensa, né? Demais. Ela é uma mulher intensa. Aliás, eu conto como eu a conheci e o que eu fiz numa loucura. Eu estava noivo e acabei com o noivado, em 30 dias pedindo em casamento, e 7 meses depois estamos casados. E está durando. Eu participei do teu namoro, o Birajara. Vocês passeando pela cidade, nós tínhamos uma amiga em comum que era a Terezinha, né? Terezinha, às vezes a gente caminhava pela praça, mas as duas eram tão ligadas que eu ficava esquecida num canto, né? Porque elas tinham uma ligação, não sei se ainda acontece isso entre as duas. A Terezinha. Você está falando da Terezinha Wallace? Não. É uma moça que morou com ela num pensionato. A Terezinha faleceu já. Faleceu. Ela era amicíssima. A Doroteia deve ter sofrido. Mas eu lembro muito bem dessa tua trajetória, aquela loja. Mas... ela morava no pensionato e essa amiga, a Terezinha, morava também lá. Sim. Na época que eu a conheci. Mas eu queria lembrar um momento que você proporcionou para mim e para o Domingos e para uma turma da Escola de Paz, que foi uma festa dos 50 anos de mesma firma que você comemorou. Pois eu não registrei isso aí ainda. Não registrou. Mas, de todas formas, eu comemorei os 50 anos, meio de improviso naquela época, e convidei as pessoas especiais e mais próximas e rapidamente para que pudessem estar ali. E
E isso aí hoje já está vencido, já estou por 64 anos de empresa. Então faz 14 anos que a gente se reuniu e a gente foi para um terraço onde a gente ouviu Pink Floyd, tomou vinho e fumou charuto. Eu faço isso ainda hoje. Quando dá, o Birajara foi... Com pouca frequência, mas faço. Um amigo falou, este é um trio impagável aquela noite, porque aquela noite foi muito significativa. O que eu quero te dizer é que esta riqueza interior que você tem, proporciona para as pessoas essas coisas, sabe? Torna os momentos significativos, sabe? A pessoa que convive com a gente, ela pode considerar significativos ou não, mas é sempre um registro dela. Às vezes a gente escapa da gente. Claro, eu, por exemplo, tu referiu porque... isso aí, eu lembro uma vez que vocês foram lá em casa à noite, tomamos um vinho naquela área externa ali. Sim. Quer dizer, essa eu me lembro muito bem, e essa outra eu não lembro. Sim, sim, sim. Olha, são coisas marcantes na vida da gente, o Birajara. E este livro, ele vai ser marcante para as pessoas, porque transparece tudo isso, sabe? Transparece toda essa emoção, razão e emoção. Transparece a tua sabedoria, porque a idade... porque a gente pode ler tudo no mundo, se não é bem metabolizado, se não é bem colocado na vida, não nos traz sabedoria, traz erudição, né? Existem eruditos importantíssimos, mas que falta isso aqui, não é falta vida. Falta emoção. Mas eu queria falar uma coisa para você está falando disso aí, que você disse que a pessoa de idade ganha sabedoria. Eu diria que nem sempre. Por exemplo, eu tenho um artigo que eu escrevi aí que diz os canalhas também envelhecem. Então é relativo. Verdade. É relativo. É isso que eu estava dizendo. Exatamente. Né? Você não eu estou só ilustrando o que você disse. Existem pessoas que desde cedo já têm uma sabedoria, não é? Eu sempre me lembro de um jogador de futebol que a gente teve aqui no Brasil que era muito violento em campo. Muito violento em campo. Ele foi preso por dirigir e machucar pessoas e tudo. E a gente percebia que ele não tinha uma família por trás, uma família amorosa. Aí a gente vê um menino que vem de uma comunidade muito carente, mas ele tinha uma avó que preparava uma sopinha para ele. Essas pessoas trazem em si aquela coisa sábia do respeito. E esta avó era muito sábia, né? Então, quando não existe razão e emoção juntos, as pessoas ficam prejudicadas, né? É verdade. Você falou em vó, agora me lembrei, não está no livro, vai estar talvez nos próximos. Eu só conheci uma avó. A outra avó não conhecia, os avós também não conheciam, não sei por fotos. Mas eu ia lá na casa dela e ela me acolhia, moleque aí de 8, 10 anos, e me servia pão com mel, botava feijãozinho na xícara para comer, me sentava na cadeira de balanço dela. Então isso é inesquecível. É tão emocionante a gente ter esta referência de amor, não é? O Birajara, acredite que nós já terminamos um bloco e nós temos só mais um. Então a gente vai fazer. Mas é bastante. A gente vai Senão dar uma vou contar pausa. o livro. A gente vai dar uma pausa e depois nós vamos nos debruçar sobre essa preciosidade aqui. Até daqui a pouquinho. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta então com
o Birajara Vasconcelos Morche e o seu Memórias Esparsas, Razão e Emoção. Está escrito aqui primeiro volume, então nós temos que aguardar o segundo. O Birajara, este livro tem um lançamento agendado já? Sim, tem. Vai ser na 33ª Feira do Livro, aqui no Shopping Passo Fundo, o dia 8 de novembro, porque a feira dura do dia 1º até o dia 9. Sim. E o meu espaço estava reservado para o dia 8 de novembro, às 19 horas. Olha. Eu espero que aqueles que eu convidei e os que eu não convidei, estou convidando agora, porque são muitas pessoas que possam se interessar, eu gostaria muito de ter a presença deles. Com muita alegria, que foi quando eu recebi o convite, você disse, tragam a alegria de vocês. Eu fiquei muito comovida com isso, né? É isso mesmo. Porque um lançamento é uma alegria, é um dia marcante na vida da gente, não é? Sem dúvida. Bom, eu quero saber, Birajara, eu quero saber o que a literatura trouxe para a tua vida. Olha, eu diria que eu nunca pensei em ser literato, nem escrever, nem coisa nenhuma. Eu gostava muito eu era na área comercial e eu tive um chefe que ele mandava eu fazer os pedidos, fazer as correspondências, eu fazia, e naquela época era uma máquina de escrever, daquela Alda, bem Triunfe. antiga. E o papel era com marca d'água, um papel caro. E ele rasgou mais de 20, 30 cartas minhas, só de uma, para que eu escrevesse de novo e melhor. Então, esse foi o meu primeiro professor de literatura. Olha porque só. me ensinou a coordenar Sim, as ideias e colocar com adequação aquilo que eu pretendia e que a pessoa que fosse ler do outro lado entendesse. Sim. Não tinha e-mail naquela época, não tinha nada, era carta, correio, etc. Tinha um vademecum, né? Que Isso dei tudo à minha neta, que hoje é advogada. Hoje não precisa mais disso, né? Sim, não precisa mais isso. Que dor para a gente doar aquelas enciclopédias que a gente comprou para os filhos em 24 vezes. Que é advogada, 24 vezes. A parte de direito eu doei tudo para ela, historicamente, porque na verdade Sim, historicamente, tudo né? é dinâmico. Não é? Mas chegou um momento em que eu não tinha mais lugar, porque eu costumo dizer que o Domingos e eu, nós enchemos a casa de filhos e de livros, né? Então chegou um momento em que eles já tinham saído de casa, as enciclopédias estavam defasadas e ninguém mais consultava por causa da internet. Sim, sim. E eu doei, mas doeu, Birajara, 24 vezes para pagar. Esse negócio que você está falando aí, na minha casa aconteceu a mesma coisa. Enchemos na casa de filhos de livros. Depois os filhos voaram, não é? Sim. E ficaram os livros. Depois nós doamos uns 500, 600. A Doroteia distribuiu para vários lugares e tal. Eu acho que para a biblioteca pública também. Então isso aí é uma coisa muito importante. Mas quando você fala de enciclopédia, eu tenho uma referência fundamental na minha vida de enciclopédias. Os meus filhos sempre sentávamos à mesa, conversávamos, diziam uma palavra, e diziam, o que é isso? Ia dizer, pai? Vai buscar o dicionário. E ela ia buscar o dicionário, a enciclopédia, e carregava. Eu digo, esse aí é o peso da ignorância. Na justa medida em que você aprende, você dinamiza a tua mente e dispensa ele, né? Então foi assim que aconteceu, e os filhos falam isso até hoje. Eu nunca dei a resposta diretamente, sempre pedi que eles fossem pesquisar e buscar. Mas o Birajara, as lembranças que eu tenho com relação a ti e a Doroteia, tem muita relação com a Escola de Pais do Brasil, que é uma instituição laica, não é? Que trabalha, que veio da França e está espalhada pelo Brasil, não é? E na qual nós passamos alguns anos da nossa vida. Sem dúvida, eu passei quase 40. Viajamos um monte, não é, o Birajara? A gente chegava morto, nós chegávamos mortos lá em São Paulo, por exemplo, né? E foi um aprendizado imenso. E uma troca muito importante. Uma troca maravilhosa. E assim, a gente conseguir
tanto conhecimento, porque a gente estava conversando antes, esta escola de pai nos proporcionou puericultura, nos proporcionou psicanálise, nos proporcionou psicologia, educação sexual, muito, nos proporcionou biologia. Nós estudamos, foi muito abrangente. Direito, ética. E principalmente ética. A ética é fundamental. E o que a gente fez com todo esse conhecimento que a gente pegou para si, nós nos apropriamos e levamos para os pais e para os educadores, não é, Ubirajara? Quando você diz se apropria, parece que você é egoísta, não. Você se apropria para partilhar. Então, essa é a chave, né? E aí a gente tinha um método tão inteligente que a gente chegava lá, a gente não despejava isso. Não? A gente despertava tudo isso de dentro das pessoas porque já estava lá. Aliás, eu queria lembrar uma expressão da Escola de Pais, do edútere. O edútere quer dizer, na sua etimologia, tirar de dentro. E a maioria dos educadores, ou dos pais em especial, querem pôr para dentro. Então, o que precisa é despertar a potencialidade do ser. Seja ele pequeno, bebê, seja menino, seja jovem, seja idoso, todos precisam de você motivar para que eles tirem de dentro da sua sabedoria. As pessoas que eu conheço que participaram ativamente da Escola de Pais, que se propuseram a estudar muito, elas escrevem. Elas escrevem porque isto encoraja, sabe? Isto encoraja. Não que a gente pense que a gente tem muita sabedoria. Não. É que legitima, esses estudos legitimam o que a gente tinha internalizado, não é? Então dá uma coragem. Isso você me faz lembrar o seguinte, eu, em 1980, em 79, eu tive uma experiência mística muito importante com o controle mental. E aí fui procurar como é que funcionava aquilo e me inscrevi na Ordem Rosa Cruz em 80, fevereiro de 1980. Ah, é que você é Rosa Cruz. E quando eu entrei lá, eu entendia que eu sabia muito. E eu cheguei pretensiosamente sabendo. E hoje, 40 anos, praticamente 40 anos depois, eu sou semi-analfabeto na área, porque na medida que você ganha conhecimento, você se eleva e o teu horizonte se expande de tal forma que você fica pequenininho. Então é por aí. Tanta coisa que falta, tanta coisa que falta, tanta coisa que falta, não é, Ubirajara? Por isso que a literatura, Ubirajara, o ato de ler, ele funciona dentro da pessoa de uma forma tão forte que ela nunca se arrepende. É verdade. Ubirajara, eu já vi muita gente se arrepender de não ler, sabe? E uma pessoa, ela deve ser abrangente nas suas escolhas, né? Verdade. Porque ler a mesma coisa também é. Então, ótimo, né? Se a pessoa se propõe. Você fala isso, agora me fugiu, que eu ia dizer, mas enfim, você estava falando da literatura, desculpe, agora eu me perdi. Não tem problema. Eu me esqueci do ponto-chave que eu ia falar, mas eu vou falar já vou lembrar e vou falar. Daí, então, nós temos uma expectativa muito... Sim, da literatura, lembrei agora, me permita. Eu sou um leitor de bula de remédios, porque eu comecei assim. Eu não tomo nenhuma medicação sem conhecer na integralidade, não obstante os sustos que eles dão, dizendo isso vai morrer, vai isso, vai aquilo, mas vai funcionar para aquele outro. Então, mas eu sou um leitor de tudo. Eu não consigo dormir sem ler, eu leio todos os dias. No banheiro eu não fico pensando, eu fico lendo. E assim por diante. Então a leitura para mim faz parte da minha vida há muitos anos. Mas você também, quando tem uma dorzinha no pescoço, você vai para a internet para pesquisar, vai? Também. Eu não vou mais. Sim, não, mas eu vou, mas eu vou discernir. Eu apenas vejo, depois vou ao médico e vou discutir com ele a questão, né? Também. Porque não posso chegar lá analfabeto. Porque eu aprendi uma coisa num artigo da revista Veja, há muitíssimos anos, que um psiquiatra diz assim,
que o médico precisa respeitar o conhecimento do paciente, porque não tem ninguém que saiba de si próprio. Então, isso aí, então eu adotei isso, porque eu sou meio irreverente para certas coisas, então eu adotei isso como prática de quando eu vou consultar alguém, eu já vou com algumas informações que possam ser adequadas ou não, mas para que eu possa depois formar uma opinião melhor. Mas a leitura nos dá discernimento para a gente colocar as coisas mais ou menos organizadas, né, na nossa cabeça. Sem dúvida. Eu tenho as coisas organizadas dentro de mim, mas para lá de fora eu não sou muito organizado. Não, nem eu. Nem eu. A minha mesa, mas não vai limpar aquela mesa. Eu entendo ela como está. Pois é. Mas eu descobri depois, com 69 anos, que eu tenho um grau alto de déficit de atenção. Aí explicou as minhas dificuldades, explicou algumas confusões que eu fiz, explicou o meu ritmo frenético para conseguir dar conta das coisas, porque eu guardo e não acho, Birajara. Então, isso foi uma isso é das... Isso é comum. Eu sei. Não, mas eu tenho... Quando a gente guarda demais, né? Assim, o Birajara, eu tive que tomar remédio, sabe? Porque isso estava me deixando muito angustiada. Aí, quando eu soube o Birajara, eu me respeitei, eu sou assim. O Domingos não reclama, o Domingos me ama. Mas a gente toda confusa desse jeito. A gente é como né? Você não é confuso. Você é multilateral. Pode ser. Mas a gente tem que levar a vida, o Birajara, tentando ser feliz todos os dias, não é? Todos os dias. E eu tô com uma expectativa muito grande com esse teu livro, com o dia do lançamento. Eu não vi qual é a tua editora, o Birajara. É a Passográfica. Ah, sim, tá. Então tá. Muito bom. O Birajara, eu espero que ele seja um sucesso. Isso daqui vai servir como um relato histórico da nossa cidade. Também. Um relato histórico da medicina, por exemplo, que a tua família é muito... Sim, tem vários médicos. Várias pessoas, né, da área da saúde. A minha filha é médica. Isso, tua filha também, né? Isso daqui vai servir para as pessoas reconhecerem lugares, pessoas, né? Situações que as pessoas não conhecem, as pessoas mais jovens não conhecem. Então, isso aqui é um relato riquíssimo. Um relato riquíssimo, Birajara. Eu tenho aí, entre vários assuntos, eu tenho um foco de 5, 6 amigos, e 2 de Passo Fundo, que é o César Romero e o Dom Elegar Dornelles, que eu refiro a eles aí. É um bispo? Não, o Dom Elegar é porque nós chamamos ele de Dom, porque ele é o grande conhecedor da música latino-americana, uma memória fantástica, uma pessoa especial. E eu fui no aniversário dele e escrevi um cartão para ele e eu transferi esse cartão para aí, assim como eu fui no aniversário do César Romero, na Argentina, em Buenos Aires, e eu preparei um discurso. Esse eu tive que escrever para poder dizer, porque eu fiz uma metáfora com Ponce de León, etc. Com a procura da fonte da juventude, esse tipo de coisa, muito interessante. Eu achei, eu acho interessante. Manda para mim. Não, mas está aí. Tá aí. Sim. E tem outros. Que legal. Tem esse general que nós somos padrinho de casamento, conhecemos os filhos dele desde pequeno. Sim. Tem um casal de Aracaju que nos encontrou no meio da rua. Eu lembro quando vocês 5 horas nós íamos chegar em Aracaju, nos cumprimentou, nos deu carona, acabou nos levando aonde nós queríamos, porque não estávamos conseguindo táxi. Depois
nós convidamos eles para jantar, eles nos levaram, fomos lá, nos apresentaram o governador, o prefeito, foi uma coisa então, muito extraordinária. Mas você... E são amigos até hoje. Uma irmã dela foi casar em Portugal, agora estão voltando hoje ou ontem voltaram. Olha só, Birajara, mas é que você e a Doroteia são assim. Eu me lembro de uma noitada que nós fizemos num restaurante às 3 da manhã, os garçons tinham sumido e nós tivemos que ir embora. Isso é muito comum. Né? Mas obrigada. Uma vez eu estive no Rio de Janeiro, fui no Zorba, o grego, o garçom, estava chovendo e o garçom, 9 horas da manhã, dizia, por favor, eu quero ir embora. Eu digo, mais um pouquinho, saí às 10 da manhã de lá. Nós temos que repetir essas coisas. O Birajara, muito obrigada, viu? Foi um programa emocionante, muito agradável, que me deixou muito feliz. Muito obrigado, Birajara, tá? Esse méritos é a tua maneira de colocar as coisas e que me lisonjeia e eu agradeço também muito. Obrigada para vocês que ficaram aí até agora e até a semana que vem.